Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós começamos a liturgia de hoje a escutar, e serão apenas 3 dias, então é sempre o saborear este livro, que se trata do livro do Eclesiastes. A palavra Eclesiastes, que vem de eclésia, que é a expressão grega para dizer igreja, e que é tradução de um outro nome desse livro, Koelê. Então, que é um sentido assim de um discurso dirigido à igreja. Mas em qual sentido? Koelê é o mestre que tem os seus discípulos e que dá conselhos. E esses discípulos recolheram isso em um livro. Em que momento? No pós-exílio, depois da Babilônia, então, e que esse mestre buscava sustentar os seus jovens na fidelidade a Deus, a palavra de Deus, no momento que eles tinham o perigo de se perder através da influência da Grécia. Então o helenismo que ia mudando o modo de pensar, empolgando os jovens, tirando-os da verdadeira religião, do verdadeiro segmento ao Deus de Israel. É um livro que às vezes tem um tom pessimista, mas sobretudo é um tom realista, que vamos ver nesses 3 textos dessa semana, e que através de perguntas muito concretas de uma humanidade assim sem sofisticação, claríssima nas suas perguntas, vai buscar conduzir o povo à verdadeira resposta. E muita dessa resposta nós temos somente no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Ora, começamos hoje a escutar e justamente vamos ouvir aquilo que é como um refrão que aparece muitas vezes desse livro: tudo é vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O livro clássico da espiritualidade cristã, chamado Imitação de Cristo, ele começa justamente citando esse texto e vai dizer: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. O autor continua e, observando o mundo, ele vai dizer: que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Qual o proveito? Por quê? Qual o sentido de tudo isso? Uma geração passa, outra lhe sucede, e nós temos uma ilusão de grandeza que faz com que nós pensemos que somos imortais, pior, que somos eternos, que não temos limite, que vamos atrás dos nossos sonhos, da nossa vaidade, da busca de glória, e que o autor vai dizer assim: qual o sentido de tudo isso? Qual o proveito de tudo isso? E vai observar: o sol se levanta, o sol se deita, o vento sopra, todos os rios correm para o mar e o mar nunca transborda. Tudo é penoso. O que foi será, o que aconteceu acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. E essa busca de uma novidade que seja uma resposta definitiva é que ele não vai ter, mas que demonstra essa ânsia do ser humano de encontrar uma resposta. O Koelê é interessante por isso. Vai elencar aquilo que é a busca que está no coração, na intimidade do ser humano, e que esse desejo de ser repleto, que Santo Agostinho vai dizer assim, que esse ser humano é irrequieto até que repouse em Deus. Eis que aqui algo de novo, também esta já existiu nos séculos. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. Então isso que é a acusação que sempre faz ao Koelê, que parece uma busca triste, uma busca insensata, mas é através dessas perguntas que os seus discípulos serão tão marcados por isso, que vão transcrever, que vão compendiar, que ele vai dizer: olha, deem um sentido à vossa vida. Não tem porquê essa fadiga, essa luta em busca de coisas e de uma resposta que não é definitiva, que é só transitória. É preciso ser mais profundo, é preciso ir além. E que essa resposta também não era a filosofia grega. Era disso que ele buscava salvar os seus discípulos. O Salmo 89, hoje, nós rezamos no fundo esta ânsia que está no nosso coração: vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Independentemente da ilusão que possamos ter, da vaidade que tenhamos, somos mortais. E que aquilo que na quarta-feira
de cinza nós escutamos, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar, é uma realidade da nossa vida. Podemos nos iludir com os poderes dessa terra, mas nós voltaremos ao pó, todos do mesmo modo. 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Aquilo que para nós é tão longo que nós não temos perspectiva de chegar a isso, um século já é muito, imagine 1000 anos, para Deus é como um dia, passa depressa, eles passam como o sono da manhã, como uma breve fração da nossa vida. Ensinai-nos a contar os nossos dias, ensinai-nos a contar, a dar sentido, a não termos a ilusão de que somos eternos e imortais. Ensinai-nos a ver como a nossa vida é transitória, porque aí nós vamos dar um sentido à nossa existência, vamos dar sabor àquilo que nós fazemos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Somente Marcos vai nos contar um episódio, que é aquele do martírio de João Batista, que acontece naquela festa do aniversário de Herodes, e que ali a filha vai dançar e então vai pedir, o rei vai oferecer a ela um prêmio, ainda que fosse metade do seu reino. Ela vai perguntar à mãe, e então ela vai pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Nós ouvimos isso na festa, na memória litúrgica do martírio de São João Batista. Lucas conhece o fato, não narra o fato, mas se reporta a ele no evangelho de hoje, porque é Herodes que vai ficar curioso sobre quem é Jesus. E ele vai ouvir que estão dizendo que Jesus é João Batista, Elias ou algum dos antigos profetas. Essa resposta nós encontramos em todos os evangelhos. Por exemplo, em Mateus, é assim que os apóstolos vão dizer para Jesus sobre que dizem os homens ser o Filho do Homem. Ora, no tempo de Jesus, eles tinham uma crença que não viriam mais novos profetas, mas que Deus ressuscitaria um antigo profeta para indicar o Messias, ou seja, que o Messias estava aí, estava às portas, estava chegando. Jesus vivia nesse momento dessa ânsia messiânica. E então, Herodes, ele ouve esta resposta. Contudo, se recordam que quando Paulo está em Atenas e vai anunciar o querigma, a ressurreição, eles não vão acreditar porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Herodes é influenciado pelo pensamento grego e ele não acredita que alguém possa voltar dos mortos. E por isso ele vai rejeitar essa resposta. E ele mesmo vai dizer assim: eu mandei degolar João. Então Lucas conhece esse fato. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. O que é ver Jesus? No quarto evangelho, nós temos um momento que os gregos manifestam aos apóstolos, que são chamados com nome gregos, André e Filipe, o desejo de ver Jesus. E este ver ali, já que a língua grega tem diversos verbos para dizer isso que nós chamamos de ver, existe um ver em grego que é ver com profundidade, como Jesus vê Simão Pedro depois da traição. É ver dentro, ver no seu coração, como Jesus vê o jovem rico. Então, eles queriam ter uma experiência de profundo encontro com Jesus. Herodes não, ele quer ver exteriormente Jesus. E não basta isso. Tantas pessoas viram Jesus e não acreditaram. A experiência com Jesus, com o Cristo, se faz através da fé. Para fazer essa experiência, não precisa vê-lo com os nossos sentidos, mas é uma experiência de integração de vida, uma experiência de encontro. É essa experiência que Herodes não vai fazer. Então, Herodes, ele vai ter a oportunidade, sim, de ver Jesus, mas nunca vai fazer uma experiência de fé verdadeira, porque ele vai rejeitar essa experiência de fé. Ora, na oração sobre as oferendas deste dia, nós assim rezamos: acolhei, ó Deus, nós os pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir com este sacramento o que proclamamos pela fé. Tenham todos um bom dia. Nós estamos aqui no Jardim Imaculada e desse lugar
lhes dou a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.